Imagine acordar e descobrir que foi vendida pela própria família, como se fosse um objeto, sem saber ao certo o que te espera do outro lado da porta. Em menos de 24 horas, tudo que você conhece vai virar de cabeça para baixo. Mas antes de mergulhar nessa história cheia de reviravoltas e segredos sombrios, se inscreva no canal e deixe o seu like agora mesmo. Porque o que você vai ouvir a seguir vai te prender até o último segundo. Marina decidiu vender a própria filha deficiente visual a um sujeito milionário. E na primeira noite, ele fez algo que a deixou completamente imóvel de medo. Cassia segurava a bolsa com tanta força que pareciam seus dedos querer furar o tecido, como se isso pudesse impedi-la de repensar tudo. Mas a verdade é que ela havia tomado sua decisão havia muito tempo. O relógio pendurado na sala marcava 14h42. Estava sentada numa poltrona de couro grande, com o coração aos pulos, esperando o homem que mudaria sua vida, ou, ao menos, era o que ela pensava. Quando Dante entrou, o cheiro de café amargo se misturou ao perfume sofisticado que ele carregava. Não cumprimentou, não esticou a mão, apenas apontou para a poltrona em frente e se sentou. Cassia respirou bem fundo, tentando esconder o nervosismo que fervia em suas veias. Tinha treinado aquilo no espelho várias e várias vezes. Dante cruzou as pernas, pegou uma pasta de couro escuro do lado da cadeira e a pôs na mesinha. Abriu com uma calma perturbadora, como se estivesse exibindo um menu de restaurante. Ela lançou um olhar rápido às folhas, reconhecendo o valor, R$500 mil, pagamento instantâneo. Sentiu o coração disparar. Era dinheiro demais, de um tipo que ela nem sonhava em conseguir ver. Ele notou a hesitação e falou com voz seca. Sem devolução, sem arrependimento. Você sabe o que está fazendo. Cassia não respondeu de imediato. Fixou os olhos na caneta dourada que ele segurava. Tantos anéis, um relógio reluzente no pulso e um semblante de quem já assistira ao pior das pessoas. Quando finalmente abriu a boca, a voz saiu em tom baixo, mas firme. Ela não sabe nada, pensa que é trabalho comum. Contei que era para cuidar de um senhor, dar assistência na casa. Dante assentiu, sem demonstrar surpresa. Já tinha investigado absolutamente tudo sobre Nara. Sabia que a garota perdera a visão aos 15 anos, que nunca ia a lugar algum sozinha, que era empurrada de um canto a outro pela mãe, feito encomenda. Também sabia que Nara não tinha ninguém além de Cassia. Ela arrancou a caneta das mãos dele e assinou, sem olhar as cláusulas, sem perguntar o que ele pretendia fazer com a filha. Queria apenas saber quando o dinheiro entraria em sua conta. Dante disse que em menos de 1 hora. Tão logo ela confirmou o depósito, levantou-se, ajeitou a barra da blusa e pegou o celular. Ela está arrumando as malas agora. Falou que você mandou um carro. Espero que cuide bem dela. Ele não respondeu. Apenas ficou encarando. Na cabeça dele, aquilo tudo fazia sentido. Não era a primeira tentativa de preencher o vazio interno com alguém, mas Nara era outra coisa. Não sabia explicar. Somente sabia que, ao ver a foto dela, sentiu um choque estranho. Era bonita, mesmo sem enxergar. Tinha um rosto calmo, traços serenos, mas o que mais chamou sua atenção foi a forma como ela tocava piano num vídeo que ele assistiu. Cassia saiu daquela casa sem olhar para trás. No fundo, sentia um tipo de alívio, quase tóxico, como se tirasse um imenso peso das costas. Já fizera coisas semelhantes antes, mas não por tanto dinheiro. Nem ela compreendia por que tinha essa coragem, apenas se convencia de que o mundo era assim. Cada um resolve sua briga e ela não podia mais carregar Nara. Nesse ínterim, Nara estava no quarto, tentando fechar a mala com uma mão e segurar o celular com a outra, falando com uma prima. Parecia tão contente que até ria alto, dizendo que conseguiria um novo emprego numa casa de gente rica, que o dono era misterioso, mas tudo seria fácil.
Tinha aceito, pois a mãe insistira que era algo bom demais para recusar. "E você vai morar lá?" perguntou a prima, surpresa. "Sim, ele ofereceu quarto, comida, uma grana alta. Preciso só ajudar na casa, fazer companhia. Pelo jeito, ele vive sozinho. Acho que perdeu alguém, sei lá, só sei que minha mãe que resolveu." A prima ficou desconfiada, mas não quis cortar o entusiasmo. Nara estava feliz, coisa rara em anos. A garota passara boa parte do tempo numa rotina vazia, cheia de remédios, consultas e silêncio. O acidente que a fez perder a visão levou também um pedaço de sua alegria. Mas naquela manhã, Nara parecia outra pessoa. Animada, rindo, até brincando que poderia até achar um amor escondido nos cantos da casa para onde ia. Quando o carro encostou, um motorista educado ajudou Nara a entrar e guardou a bagagem. Ela perguntou em que região ficava a tal casa, e ele só respondeu que era distante. Durante o percurso, ela se distraía com a trilha de barulhos, rádios, buzinas, pneus cantando no asfalto. Ansiosa, porém curiosa, sem ter ideia do que estava prestes a enfrentar. Dante estava esperando na frente da mansão, nada acostumado a receber visitas, muito menos alguém como Nara. Quando a viu sair do carro, bastão branco nas mãos, sorriso suave para o nada, engoliu em seco. Permaneceu calado. Apenas tocou o braço dela com delicadeza e disse: "Bem-vinda." Nara retribuiu. Perguntou onde ficava o quarto. Ele apontou o corredor à esquerda, disse que o jantar seria às 8 e sugeriu que descansasse até lá. Então ficou olhando, enquanto ela subia cada degrau tateando, como se aprendesse a andar novamente. Naquela mesma noite, nenhum dos dois pegou no sono. Nara desceu do carro com a sensação de que o ar estava mais gelado que o normal. O motorista segurou a porta com cuidado, pousou a mochila nas mãos dela. Ela ouviu passos se aproximando e, antes mesmo de perguntar, sentiu uma palma firme em seu braço. "Seja bem-vinda, Nara." Era a mesma voz que ouvira ao telefone, grave, com pausas, sem aparentar simpatia forçada. Ela agradeceu, perguntou onde estava. Ele disse que aquele lugar seria o novo lar dela. Uma casa enorme, longe da cidade, cercada por um imenso jardim silencioso. Ela tentou sorrir, mas algo no jeito dele a deixava inquieta. "Posso mostrar o caminho para o seu quarto?" A mão dele voltou a tocar seu braço, dessa vez com um toque cuidadoso. Eles entraram pela porta principal e Nara sentiu a mudança no ar. Tinha cheiro de madeira encerada misturado a um produto de limpeza forte. O chão era liso e gelado, as paredes grandes, pois seus passos ecoavam. "Aqui é bem amplo, né?" ela comentou, forçando conversa. Dante respondeu só com um monossílabo. Continuaram em silêncio até o fim do corredor. Ele abriu uma porta e afirmou que aquele cômodo era o quarto dela. Nara avançou devagar, passou a mão sobre a cama arrumada e na cômoda do lado. Tudo parecia novíssimo. Mesmo sem ver, ela percebia pequenos detalhes. O ruído do ventilador de teto, a brisa entrando pela janela com cortinas leves, o armário volumoso no canto esquerdo. "Tá tudo certo?" Dante questionou. "Tá sim, obrigada. E sobre o jantar, às 8. Vou te esperar no piso de baixo." Ele saiu fechando a porta. Nara permaneceu ali, imóvel, tentando absorver a nova realidade. Não era medo, mas também não era conforto. Parecia ter caído num lugar onde ninguém dizia o que pensava de fato. Tirou os sapatos, largou a mochila na cadeira, deitou de lado, pensando na mãe, em tudo que ficou para trás e no que ainda teria para descobrir ali. Passada uma hora, ela se ergueu, pegou a bengala e começou a explorar o quarto, tateando as paredes. Achou o banheiro, que era enorme, com piso antiderrapante e um tapetinho macio em frente ao vaso. Havia uma banheira e um chuveiro com barra de suporte, como se alguém tivesse preparado tudo para recebê-la. Pontualmente às 8, ela desceu as escadas com calma. No meio do caminho, ouviu uma melodia soando da sala. Parecia um piano.
Era suave, mas carregava uma certa nostalgia. Ao chegar, reconheceu novamente a voz dele. Gosta de música? Gosto. Toco um pouco também. Sei, ele disse. Ela franziu a testa. Como assim você sabe? Dante desviou do assunto mencionando ter preparado um jantar simples, com sopa e pão recém-saído do forno, e que serviriam na cozinha, não na sala de jantar. Nara achou esquisito, porém não perguntou nada. Sentaram-se, ele puxou a cadeira para ela, depois se serviu, questionando. Qual a comida que mais te agrada se você curte silêncio, se sente medo do escuro, apesar de não ver? Ela respondeu sem problemas, embora tentasse entender o que ele queria. Não parecia conversa de emprego, e sim algo mais enigmático. Sua mãe disse que você se adapta fácil. Ele comentou com um tom seco. Ela te falou isso? Nara perguntou surpreendida. Falou, disse também que você é tranquila, discreta. Silêncio por um instante. Nara bebeu o resto da sopa, se levantou. Precisa de ajuda para limpar? Não, pode descansar. Naquela noite, deitada na cama, Nara não conseguiu dormir. A mansão era silenciosa demais. Sem som de carros, sem latidos, sem TV ligada. Parecia que só existiam ela e Dante na imensidão daquela estrutura. E mais curioso, não havia sinal de nenhum funcionário. Ninguém para receber, limpar ou abrir portas. Ela se levantou no meio da madrugada, desceu novamente. Descobriu a sala de música e a bengala bateu no banco do piano. Sentou ali, dedilhou as teclas sem tocar nenhuma música específica. Queria apenas espairecer. Foi então que escutou passos. Você toca bem, disse Dante parando atrás dela. Ela comentou que fora a avó quem ensinou, quando ela ainda enxergava. Sente falta de ver? Todo dia. Silêncio. Ele ficou ali, quieto, e Nara tocou por mais alguns instantes, mas logo parou. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que me escolheu? Ele demorou um pouco a responder. Queria alguém diferente que aceitasse o silêncio. Ela não entendeu, mas desistiu de insistir. Levantou-se, declarou que voltaria para o quarto. Ao passar por ele, sentiu o aroma forte daquele mesmo perfume. Era um cheiro pesado, levemente triste, como se alguém tentasse esconder alguma ferida interna. Ele apoiou uma mão no braço dela, mas não disse nada. Nara subiu, deitou de novo, ficou encarando o vazio. Só uma pergunta martelando a cabeça: o que de fato ela estava fazendo ali? Nara ficou revirando na cama, embora o quarto fosse muito confortável, com fragrância de roupa recém-lavada, colchão macio, tudo impecável. Mas a mente dela não parava. Parecia que cada minuto ali aprofundava o mistério. Aquela casa imensa, sem barulho de mais ninguém além deles. Nenhum passo nos corredores, nenhuma voz em outro cômodo. Lembrava uma mansão sem alma. Ela mirou o teto, sem ver nada, mas por hábito. Levantou devagar, pegou a bengala ao lado da cama e caminhou até a porta. Abriu com cautela. O corredor estava mudo. Avançou pelo piso de madeira, guiada pelo som que fazia sob os pés. Quando desceu, parou de novo, procurando. Foi então que percebeu a mesma melodia de piano da tarde, mas mais suave, como se quem tocasse testasse cada tecla. Ela seguiu o som até a sala, parou na entrada. Dante estava sentado, costas para ela, tocando em silêncio. Quando sentiu a presença dela, interrompeu. Não sabia que ainda estava acordada. Não consegui dormir, ela devolveu, andando até o sofá, pousando a bengala. Sentiu o estofado sob a palma, cruzou os braços. Você toca bem, comentou. Aprendi sozinho, sem paciência para professor. Só fui insistindo. Gosto de preencher o silêncio. Me faz sentir menos vazio. Ela perguntou sem rodeios. É por isso que me trouxe para cá? Dante demorou uns segundos a responder. Parte disso sim. Ela se calou. Uma lâmpada discreta iluminava o canto da sala, criando um clima aconchegante. Nara se recostou, respirando fundo.
Minha mãe falou que você era um homem fechado, mas você não é o que eu imaginei. Achei que fosse autoritário, mas parece que você até evita falar demais. Ele soltou uma risadinha curta. Falar demais quase sempre estraga as coisas. Nara se voltou na direção da voz dele, mesmo sem enxergar. Havia algo sincero, talvez exausto, no tom dele. Você vive sozinho aqui? Vivo. Desde sempre? Faz uns 5 anos. Nenhum funcionário? Não. Então por que agora chamou alguém? Ele deixou o piano, foi até uma poltrona em frente a ela. Aquela expressão distante, mas observadora. A solidão pesa demais quando não existe com quem dividir o fardo. Não falo de conversa trivial, e sim de alguém que escuta de verdade. Achei que você pudesse ser essa pessoa. Nara ajeitou-se no sofá. Mas você comprou essa companhia da minha mãe. Isso não é ter alguém, é fazer negócio. Dante a fitou por alguns instantes. Não sabia que você era deficiente visual quando acertei tudo com ela. Ela não mencionou. Só disse que você era boa companhia, discreta, inteligente. Quando descobri, já estava feito. E, para ser franco, quase desisti. Mas quando você chegou, algo me fez recuar. Não sei explicar. Ela se levantou, virou o rosto para ele. E o que você quer de mim? Nada. Não quero forçar nada. Se amanhã você quiser ir embora, eu mesmo te levo. Nara ficou imóvel, surpresa. Não esperava tanta liberdade. A mãe dissera que seria tudo fechado, contrato sem brecha. Mas o próprio sujeito que bolou o acordo agora dava escolha livre para ela. Posso perguntar outra coisa? Claro. Você está doente? Ele riu de leve, balançou a cabeça. Não, só cansado. Ela fixou a direção dele. Minha mãe nunca me deu nenhuma escolha. Nem quando perdi a visão. Sempre decidiu tudo por mim. Então, de repente, saber que posso decidir é esquisito. Ele não respondeu. Silêncio. Mas não parecia incômodo, apenas algo suspenso. Quer que eu toque algo para você? Ela perguntou, quebrando o clima. Ele assentiu. Então emitiu um sim. Nara levantou, alcançou o piano, passou os dedos pelas teclas, sentindo cada curva como um reencontro. Tocou uma melodia singela, mas cheia de sentimento. Dante fechou os olhos, recostou a cabeça no encosto, parecendo sentir paz pela primeira vez em anos ali. Ao fim, Nara perguntou, posso subir? Ele respondeu a voz suave. Claro, seu quarto continua lá. Boa noite. Ela abriu um sorrisinho e pegou a bengala, subindo. Deitou, passou a mão na mala ainda fechada, encontrando uma blusa da mãe, velha e gasta. Ficou alguns segundos tocando o tecido, fechou os olhos e pegou no sono sem perceber. No dia seguinte, ela acordou antes do despertador, corpo ainda dolorido, cabeça a mil. Ficou uns minutos ouvindo o clima da casa, sem barulho algum, além do leve sopro do vento na janela. Parecia que tudo dormia. Levantou, se guiou até o banheiro, a água estava gelada e ela lavou o rosto. Prendeu o cabelo num coque simples, trocou de roupa e desceu as escadas. Já se sentia um pouco mais segura, começando a gravar quantos degraus havia. Na cozinha, Dante mexia em algo no fogão, cheiro agradável de café e um aroma de pão quentinho. Nara sorriu. Você cozinha? De vez em quando, ele respondeu concentrado. Que horas são? Quase 8. Ela sentou, a bengala encostada na parede. Ele serviu o café, pôs o prato de pão tostado na frente dela e se sentou. Comeram em silêncio por alguns minutos, sem pressa. Dormiu bem? Ele quis saber. Dormi mais do que imaginei. Ótimo. Ela mastigou encarando a xícara. Então soltou. Ontem você disse que queria alguém que escutasse, mas é você que parece ter muita coisa a dizer. Dante ficou estático, a caneca no ar, pensativo. Eu tive alguém, uma mulher, se chamava Janaína. Conheci num evento da firma. Em pouco tempo ela já estava morando aqui. Foi tudo muito rápido, intenso. Pensei que, finalmente,
Tinha encontrado paz depois de anos solitários. Nara o ouviu em silêncio, mas ela foi embora sem avisar. Sumiu, e eu descobri que estava envolvida com um sócio meu, 2 em quem confiei, e nunca mais tive notícias. A dor maior não foi a traição em si, mas o silêncio, o vazio que ficou nessa casa. Nara ficou imóvel, absorvendo cada frase. E acha que eu posso preencher esse espaço? Dante manteve os olhos baixos, voz mais branda. Achei que pudesse, mas você não é ela. Por mais que o buraco pareça igual, não é. Ela refletiu, tomou o resto do café, levantou. Não quero ser substituta de ninguém. E eu não quero que você seja. Dante colocou as mãos no bolso, olhando pela janela. O sol iluminava o chão da cozinha e o tic-tac do relógio ressoava lento. Depois que ela saiu, fiquei anos aqui, me afastando de tudo, me escondendo. Ele virou, encarou Nara. Sonhei que ela voltava e dizia que eu ia morrer sozinho. Acordei aterrorizado. Pensei, preciso fazer algo ou vou apodrecer aqui. Nara se aproximou devagar, estendendo a mão. Me mostra o resto da casa. Ele olhou a palma dela por um segundo. Depois segurou. Certo. Então seguiram pelo corredor. Ele descrevia cada ambiente, enquanto ela passava a mão nas paredes e móveis. Sala de leitura, biblioteca, escritório, 2 dormitórios fechados. Um chamou a atenção de Nara. Por que esse tá trancado? Era o quarto dela. Nara não perguntou mais. Prosseguiram até o jardim, pedrinhas redondas no chão, cheiro de flor crescendo. Ela tirou os sapatos, pisou na grama úmida, sentindo uma liberdade estranha. Aqui é lindo, bem mais do que eu imaginava. Quase ninguém entra. É um canto que eu não abria. Por que deixou hoje? Porque você não me parece alguém que vá julgar, e eu tô tentando. Eles voltaram para dentro. No corredor, Nara pousou a mão na maçaneta fechada de novo. Algum dia você vai abrir? Dante demorou a responder. Talvez. Ela não insistiu. À tarde, foi deitar no quarto, mas não tirava da cabeça a história do ex-relacionamento dele. Tinha buracos, detalhes mal contados. Algo soava deslocado, e Nara sempre fora boa em perceber o que não se fala. Pegou o celular, viu as horas, 3h20 da tarde. Pensou em ligar para a mãe, mas hesitou. Não se falavam desde que viera para a mansão. Cássia sempre gostava de manter controle sobre tudo, mesmo à distância. Contudo, não dera sinal de vida. Tomou fôlego, abriu a tela e fez a ligação. Oi, mãe! A voz do outro lado veio seca, impaciente. Oi, Nara, tá tudo bem aí? Tá. Só estranhei que não me ligou. Achei que estivesse ocupada, refazendo a vida nova. Nara cerrou os lábios. Aquilo soava falso. Você sabia que aqui não tem funcionário algum? Ele prefere silêncio total, sem gente. Sabia? E daí? Você tem comida? Quarto bom? Não é o que importa? Mãe, por que você mentiu, dizendo que seria uma casa cheia de gente? Silêncio longo demais do outro lado. Mentira é exagero, Nara. Só não contei tudo. Foi melhor assim. A chamada caiu. Nara ficou olhando o telefone como se enxergasse a tela, coração apertado. Aquilo não era só omitir. Parecia que a mãe ocultava algo mais sério. Nessa noite, Nara não desceu para o jantar. Ficou no quarto, mexendo no celular e tentando colocar as ideias em ordem. Dante até subiu, perguntando se estava tudo certo. Ela disse que sim, só estava cansada. Ele não forçou. No dia seguinte, ela acordou num humor diferente, mas cheia de desconfianças. Resolveu andar pela casa sozinha, sem dizer nada. Passou pelos corredores, contando portas, tocando os vãos. Chegou naquela que estava trancada, o tal quarto da ex, e ficou uns segundos ali, mão na maçaneta. Evidente, nada mudou. Avançou até o escritório, cuja porta estava entreaberta. Entrou devagar. O ambiente cheirava a livro velho e folhas de papel, além de um leve aroma do perfume de Dante. Caminhou até a escrivaninha, tateou a superfície.
Encontrou um porta-retratos, uma caneta de metal, papéis espalhados. Puxou uma folha e sentiu um arrepio. Tentou ler com as pontas dos dedos, mas não estava em braille. Levou ao nariz, como se pudesse decifrar algo pelo odor. Só então ouviu os passos. "Tá procurando o quê?" Dante apareceu, calmo, com uma pasta no braço. "Nada, só conhecendo. Não sabia que era proibido." Ele esboçou um sorriso sutil. "Não é proibido. Só achei que estivesse descansando." "Não consegui. Minha cabeça não para." Ele foi até ela, tirou a folha das mãos com delicadeza. "Isso são relatórios antigos, nada de importante. Você sempre vive assim, se protegendo." Dante não respondeu de imediato, deixou a pasta na mesa e se sentou na poltrona. "A gente aprende a se proteger. Nem todo mundo merece saber tudo." "E eu mereço?" Ele a encarou, expressão cansada, não brava. "Você vai embora?" "Não sei, estou decidindo." "Tem algo que possa fazer para você ser mais aberto?" Ele ficou uns segundos em silêncio. "Pode começar me perguntando qualquer coisa." "Então me fale do acordo com minha mãe." O silêncio durou longos instantes. Nara esperou, rosto firme. Ele passou a mão no queixo, parecia pesar as palavras. "Paguei uma quantia bem alta, mas não foi para comprar você. Quis ter alguém para conversar, para não viver nessa casa vazia. Foi ela quem te ofereceu, como se você fosse um objeto. Disse que era uma moça especial, que não causava problemas, que aceitaria sem questionar, mas nunca mencionou sua deficiência." Nara sentou devagar. A voz dele parecia sincera, mas doía. Ela respirou fundo. "E mesmo assim você topou?" "Eu te vi descendo do carro, pensei em desistir, devolver o dinheiro, acabar com isso. Mas quando você me cumprimentou, quando sorriu, não consegui. Já era tarde." Nara se ergueu, coração aos saltos. "E minha mãe? O que mais ela te disse?" "Falou que você vivia num beco sem saída, que precisava recomeçar e não tinha ninguém no mundo além dela." Nara soltou uma risada amarga. "Ela não contou que, aos 15, me deixou um tempo com um homem estranho que me machucou? Quando voltei, ela só me deu calmantes, dizendo que a vida era assim e ponto final?" Dante empalideceu. Nara seguiu. "Não vim para repetir nada do passado, e sim para ter opção. Mas quanto mais eu convivo aqui, mais me sinto no mesmo enredo, sendo tratada como solução para o seu vazio. Você e ela são parecidos, cada um no seu jeito." Ela saiu do escritório e subiu de novo, pernas trêmulas. Entrou no quarto, trancou a porta e chorou pela primeira vez desde que chegara ali. Era sábado de manhã, quando tudo começou a se mexer de novo. Nara estava no jardim, sentada numa cadeira de madeira, sob o sol fraco, ouvindo passarinhos e o suave balançar das folhas. Aquelas últimas conversas deixaram o clima tenso. Dante estava mais calado, e a mansão ainda mais silenciosa, quase sufocante. Então, Nara ouviu o ronco de um motor, forte e agressivo. Não era o mesmo carro que a levava à fisioterapia. Outro veículo. O portão abriu e fechou. Ela virou o rosto, tentando captar o que estava havendo. Escutou barulho de salto firme, passos raivosos e uma bolsa pesada sendo jogada em algum lugar. Em seguida, uma voz. "Dante, cadê você?" Nara franziu o senho. Aquela entonação feminina era dura, que não pedia permissão. Ela se levantou, bengala na mão, entrou pela porta lateral. Os passos da mulher ecoavam no corredor. "Dante, mas que tipo de loucura é essa?" Ele apareceu no segundo piso, descendo, preocupado. "Paola, o que você está fazendo aqui?" "O que eu faço aqui? Deveria te perguntar isso. Descobri que você está escondendo alguém nessa casa, uma cega ainda. Quer que eu finja que está tudo lindo?" Silêncio constrangedor. "Quem te contou?" "Pouco importa. Você não pode jogar essa história toda embaixo do tapete. Eu não sou idiota." Nara ficou imóvel, ouvindo tudo, escondida na cozinha. Paula falava em voz alta.
Explica isso, Dante. Depois de tudo, você mete uma estranha aqui e nem conta a ninguém? Nara estava paralisada. Paola era a ex? Aquela que sumira e deixara Dante arrasado? Não te devo satisfação, Paola. Essa casa não te pertence mais. Você não pode barganhar assim. Ah, não. Eu continuo sendo sócia na empresa. Se acha que vai ficar com segredinhos e livrar a cara, está enganado. Dante respirou fundo, se segurando. Isso não envolve você. Ela deu uma risada sarcástica. Claro que envolve. Você sempre foi um garotinho mimado. Agora arrumou uma pobre ceguinha para brincar de protetor? O ar sumiu dos pulmões de Nara. Chega, Paola, vai embora. Não até conhecer sua nova acompanhante. Nara escutou os saltos avançarem. Sentiu-se exposta, mas não quis recuar. Paola entrou na cozinha, encarando-a de frente. As duas ficaram a menos de 2 passos. Então, você é a Nara. Sim. Sabe quem eu sou? Imagino. Paola deu uma volta ao redor da garota como se examinasse um objeto. Bonita, jovem e cega, a receita perfeita para o Dante se sentir no controle de novo. Nara firme. Não sou o controle de ninguém. Dante surgiu atrás, pedindo que Paola parasse. A mulher o ignorou. Ele te contou tudo? Inclusive o pagamento que fez para sua mãe, igual a um vaso caro de decoração? Nara suspirou. Já conhecia a história. Contou, sim. E eu continuo aqui porque quero. Paola lançou um olhar de veneno. Claro que sim. Difícil dizer não a uma mansão dessas, não é? Tem gente que se vende até por menos. Eu não me vendi. Fui vendida. O silêncio foi tão pesado que parecia um golpe. Paola não esperava essa resposta. Dante também não. Nara saiu da cozinha, cabeça erguida, passos firmes, como se enxergasse cada centímetro do caminho. Na sala, sentou-se no sofá, respiração ofegante. Sabia que aquilo não terminaria ali, que Paola não viajaria até ali só para um teatro. Com toda certeza, ela voltaria. Minutos depois, Dante surgiu. Me desculpa, não devia ter deixado ela falar com você assim. Não é você que tem que pedir desculpas, e sim ela que está perdida na própria raiva. Ela ainda tem poder na empresa, acesso, pode se meter em tudo. Então ela vai se meter, você sabe disso. Ele se sentou, passando as mãos no rosto. Eu queria que fosse diferente. Então faz diferente. Se ela ficar me perseguindo ou se houver mais segredos surgindo, não aguento. Dante aqueceu em silêncio. Nara levantou e subiu, sentindo a atmosfera cada vez mais pesada. A casa, outrora quieta, agora tinha fantasmas do passado. Ela também entendia de fantasmas, mas dessa vez não era só a história dela. 2 dias depois da visita, a energia era outra. Dante estava menos comunicativo, quase sempre trancado no escritório. A mansão parecia soterrada. Numa certa manhã, Nara recebeu um áudio de um número estranho no celular. O nome dela não consta em lista de funcionárias nem prestadoras de serviço. Quero saber quem você é de verdade, Dante. Me liga, era a voz de Paola. Nara largou o aparelho com o peito disparando. Ela não retornou. Mas aquilo ficou martelando o dia inteiro. Depois do almoço, Nara desceu até a sala de música, sentou-se no piano, mas apenas repousou os dedos nas teclas sem tocar nada. Dante entrou. Você tá bem? Tô pensando. A Paola te mandou mensagem, não é? Sim. Respondeu? Não. Bom, tem algo que talvez eu deva te contar. Ela se voltou para ele tensa. Pode falar. Ela conseguiu cópia do contrato que assinei com a sua mãe. Tá ameaçando revelar tudo. Nara ficou em silêncio, sentiu a barriga embrulhar. Se isso sai nos jornais, você cai na fogueira. Vão te pintar como golpista enganadora. Eu conheço Paola. Ela não mede consequências. Nara tateou a borda do piano. Respirou. Então, ela exige que eu te mande embora. Ou expõe nosso acordo. O coração de Nara parecia martelar.
Não quero que você seja destruída por causa da minha história. Ela levantou. Não vou fugir, Dante. Não vou me encolher de novo. A gente conta tudo antes dela. Os olhos dele se arregalaram. Ir à imprensa? Prefiro minha verdade do que a mentira que ela vai criar. Já calei demais na vida. Você tem certeza? Mais do que nunca. Naquela noite, Nara redigiu seu relato sozinha, explicando tudo o que enfrentou, como perdeu a visão, como sobrevivia. Postou o texto, direto, sem máscaras. No outro lado da cidade, Paola assistiu à postagem viralizar. Em fúria, arremessou uma taça de vinho na parede. Pela primeira vez, a versão não estava nas mãos dela. No dia seguinte, o celular de Nara não parou de vibrar. Mensagens, comentários, gente de todo canto apoiando, outras questionando, chamando-a de forte, alguns a acusando de querer holofote. Ela chegou num ponto em que não dava conta de ouvir tudo. A cabeça começou a pesar, ansiedade crescendo como um nó que sufocava. Não era vergonha, e sim o peso de se expor sem disfarces. Dante percebeu que ela estava estranha, inquieta. Naquela noite, ela guardou algumas peças numa mochila, prendeu o cabelo, desceu sem falar nada, chamou um carro de aplicativo pelo comando de voz. Saiu por uma porta lateral. O motorista perguntou: "É a senhorita Nara?" "Sou eu. Vamos para o centro, perto do terminal antigo." Ele nada questionou. Partiu. Dante, só mais tarde, subiu para falar com ela. Encontrou o quarto vazio, cama arrumada, sem sinal da bengala ou da mochila. Saiu em busca dela, coração disparado, mas nada. Telefonou e caiu na caixa postal. Tentou de novo, sem resposta. Andou pela sala feito um louco. Percebeu que ela tinha ido embora. Enquanto isso, Nara encostou a cabeça no banco do carro, ouvindo a cidade correndo lá fora. Desceu na área central, numa rua familiar, de frente a um abrigo de mulheres onde já ficara anos antes, numa fuga inicial da mãe. Tocou a campainha, apareceu uma senhora de voz gentil. "Oi, posso ficar uns dias? Sou a Nara." A mulher reconheceu. "Você, a Nara do texto? Não vim por fama, só preciso de sossego para pensar." A senhora deu passagem e o lugar cheirava a sopa e lençol limpo. Vozes baixas, crianças. Parecia apertado, mas cheio de vida. Já era tarde quando Dante recebeu uma mensagem única dela. "Tô bem, preciso de um tempo. Não me procure. Quando eu estiver pronta, te aviso." Ele se deixou cair no sofá, rosto enterrado nas mãos. A mensagem era curta, mas decisiva. No abrigo, Nara tentou dormir, mas foi em vão. Embora a cama fosse limpa, o coração estava num turbilhão. Na cabeça dela vinham imagens de Dante, do piano, da tensão, da própria exposição online. Não sabia se voltaria, onde ficaria, se encontraria o pai desaparecido, ou sequer se conseguiria tocar adiante o projeto que sonhava, alguma coisa que surgira do caos. No dia seguinte, ela desceu para a área comum do abrigo, perto da janela. Gostava de captar os ruídos de fora, motos, buzinas, passos apressados. Era sua forma de ouvir a vida. Uma funcionária surgiu. "Oi, é você a Nara, né?" Ela sorriu contida. "Sou eu. Sou Elaine. Coordeno a entrada de quem chega. Mas quem vai conversar com você é o Ítalo, psicólogo voluntário." "Psicólogo? Achei que fosse só para casos graves." Elaine riu. "E quem não tem algo a resolver?" 10 minutos depois, um rapaz de fala calma surgiu. Sem jaleco, sem formalidade. Sentou ao lado. "Quer conversar ou ficar quieta?" Nara virou o rosto. "Vamos falar, já me calei demais." "Então diz o que quiser, no seu ritmo." Ela respirou fundo. "Fui vendida 2 vezes. Na primeira, aos 15, fiquei cega. Na segunda, agora, quase perdi minha paciência. Mas pela primeira vez, ganhei voz." Ele escutou em silêncio. "Você fala com raiva, mas também com força. Isso é raro." "Não sei se é força. Parece mais cansaço. Mesmo assim, você veio aqui. Isso já conta muito." Ela virou o corpo. "Você também passou por coisa difícil?"
Já, mas diferente da sua, eu tive quem me ajudasse. E você? Ninguém, nem minha mãe. O psicólogo olhou com empatia. Sente que ainda está caindo? Não, sinto que estou parada sem saber se fico ou volto. Mas não quero voltar por necessidade, e sim por mim. Ele se levantou, pegou um chaveiro de madeira e pôs na mão dela. Ela foi tateando. Ganhei de uma ex-paciente. Dizia que o coração dela só funcionava se ela tivesse espaço para ouvir o próprio silêncio. Te dou para lembrar que às vezes é preciso escutar a si mesma. Nara apertou aquele objeto e pela primeira vez em dias chorou sem tentar esconder. Daí para frente, conversou com Ítalo todo santo dia. Não era consulta formal, mas algo natural. Ele perguntava coisas sobre a infância, preferências, sons favoritos, e aos poucos ela ia se reconstruindo. Certo dia, ele questionou: se seu pai ainda estiver vivo, o que espera? Ela refletiu: não sei. Mas mesmo que ele seja horrível, eu preciso vê-lo. É parte de mim. Vamos achar ele, eu te ajudo. Ela ergueu a sobrancelha. Por quê? Porque acredito que uma única pessoa pode mudar tudo às vezes. Ela sorriu. Acha que você é essa pessoa? Não, mas acho que você é. Naquela noite, Nara abriu o celular, ouviu várias mensagens. Algumas doces, outras pesadas. Entre elas, uma de Dante. Sei que ainda não é hora, mas continuo aqui. A casa é sua também, o projeto é seu. Eu acredito em você. Avise quando estiver pronta, se quiser. Ela não respondeu, mas não apagou. Releu várias vezes, ou melhor, ouviu o leitor de tela repetindo. No quinto dia, Ítalo notou que ela suspirava sempre ao mexer no celular. Se ele está esperando, você pensa em voltar? Não sei se é por saudade ou por mim. Então, descubra. Ela pediu a ele que a levasse até lá. E assim foi. No carro, ela ficou calada, sem sequer ouvir música. Quando sentiram o portão de pedra, Nara reconheceu. Ainda é aqui, murmurou. Quer que eu vá junto? Não, preciso resolver sozinha. Ítalo estacionou, desceu, abriu a porta para ela. Nara subiu os degraus com calma, relembrando de quando chegou, insegura e sem nenhuma escolha. Desta vez, ela se sentia outra. A porta já estava aberta. Dante estava parado ali, como se esperasse há horas. Ouviu o carro. Era eu. Ele a olhou, sem conseguir esconder o alívio. Voltou por mim? Por mim, mas se você estiver incluído, tudo bem. Entraram. O cheiro de café e madeira ainda pairava. Ela foi tateando o corredor com a mão na parede. Dante permaneceu ao lado, quieto, inseguro. Sentaram na sala, frente a frente. Ela tirou os óculos escuros, deixando à mostra os olhos fechados, mas serenos. Não quero continuar de onde paramos, quero recomeçar, sem joguinhos, sem aquele contrato imundo. Quero ser sua parceira, não uma dívida. Ele assentiu, a voz embargada. Li seu texto umas 100 vezes. Dói, mas também me cura um pouco. Ela deu um sorriso pequeno. Não tenho milagre. Só descobri que não posso mais fingir nada. Ele tocou a mão dela com cuidado. Quer manter a casa no seu nome? Não, quero no nome do projeto, que é mais importante do que eu ou você. Certo. E você fica? Por enquanto, sim, mas como dona do meu espaço, das minhas escolhas, combinado. Fizeram um silêncio que agora não incomodava. Passaram horas ali sem precisar se explicar. Nara pediu para tocar o piano. Ele a guiou até o banco. Ela começou uma composição simples, mas com emoção latente. Ele se sentou no chão, fechando os olhos. Pela primeira vez, o silêncio na casa parecia genuíno. Depois, ela subiu e dormiu, deixando a janela entreaberta, sem temer o que poderia entrar pela noite. Enquanto isso, Dante respirou fundo, mandou uma mensagem rápida para Ítalo. Obrigado por cuidar dela. Agora é minha vez de apenas acompanhar, sem atrapalhar. Ítalo respondeu.
Ela não precisa de protetor, e sim de quem ande junto. Na mansão, a madrugada passou serena. Eram duas pessoas diferentes, mas menos presas às dores passadas. Paola, porém, jamais gostou de perder. Desde jovem, aprendera que, se queria algo, tomava. Ser manipuladora, mentir, encantar, sempre funcionou. Agora, porém, subestimara a pessoa errada. Quando Nara expôs sua história, viralizando, o resultado foi o oposto do que Paola desejava. O projeto Aurora ganhou visibilidade e simpatia, gente se mobilizando, enquanto ela tentava manter a própria pose. Mas as coisas não correram ao agrado dela. Numa reunião na empresa, antigos sócios questionaram verbas suspeitas e descobriram que Paola desviava fundos em nome de inclusões fictícias. Foi um choque. Ela tentou se explicar, porém tudo vinha à tona. Numa assembleia emergencial, surgiram provas, notas falsas, depósito para um fantasma ligado a ela. Paola gritou que era mentira, mas nada a salvava. Com a imagem abalada, procurou Dante e até tentou reverter, mas ele a encarou friamente. Você não vai destruir esse projeto. Você manipulou verbas usando o nome do Aurora. É sujo. Ela protestou, mas foi afastada do conselho, tendo de enfrentar a justiça. Saiu furiosa sem olhar para trás. Do lado de fora, Nara sentou num banco, ofegante. Dante, ao lado, perguntou: "Tá tudo bem?" "Não, mas melhora. Obrigada." Ele apenas encostou a mão na dela em sinal de apoio. No trajeto de volta para a mansão, Nara ficou em silêncio, mas não era mais um silêncio de medo, e sim de quem sente que algo finalmente se resolveu. Chegando lá, se sentou ao piano e dedilhou notas suaves, deixando a luz do fim da tarde entrar pelas janelas. A sensação era de que as paredes tinham algo novo, verdade, ou possibilidade de cura. Deitou-se pensando que, pela primeira vez, não estava presa ali. Faltava algo, porém. O pai. Passado um mês, o projeto Aurora já funcionava. A cada dia, mais mulheres apareciam, procurando apoio, ouvindo palestras, encontrando oficinas de capacitação. Nara se ocupava incansavelmente. Recebia cada uma com um sorriso sereno. E Dante dava suporte na estrutura. Porém, por trás de tudo, ainda havia a questão do pai sumido. Ela suspeitava que poderia nem estar vivo. Mesmo assim, Dante contratou um investigador particular e a mantinha informada discretamente. Numa sexta, enquanto Nara organizava pastas, Dante surgiu com expressão estranha. "Tem alguém aqui para você." "Quem?" Ele respirou. "Seu pai." Ela congelou, deixando os papéis deslizarem. O coração parecia correr disparado. Ele estava esperando numa saleta. Nara entrou devagar, sentindo o cheiro de colônia e de roupa simples. Um homem se ergueu, trêmulo. "Nara, sou eu, Mauro, seu pai." Ela ficou a alguns passos, quieta. "Sei que você não me conhece ou talvez me odeie, mas esperei tanto. Achei que jamais teria coragem de aparecer." Ela não respondeu de imediato. Estava em choque. "Sua mãe me afastou, disse que se eu procurasse você, jamais veria sua cara. Fui covarde. Quando soube que você ficou cega, eu quase morri de culpa." Ela respirou, tentando manter a compostura. "Você sabia que ela me contava que você morreu?" Ele engoliu em seco. Imaginava que ela fosse mentir, só não sabia desse jeito. "Tentei achar vocês, mas ela sumia, trocava de endereço. Quando me dei conta, você tinha sumido do mapa. Achei que não me quisesse mais." Nara sentiu um aperto no peito. "E agora, por que veio?" "Porque preciso dizer que nunca deixei de pensar em você. Sei que não posso consertar nada, mas me dá uma chance de pelo menos te conhecer." Ela ficou quieta, bem perto dele. "Não tenho lembranças suas, só uma foto velha. Passei o dedo no seu rosto da foto centenas de vezes." Ele abaixou a cabeça emocionado. "Posso pedir perdão?"
Não espero que aceite agora, mas eu só preciso de tempo. Ele assentiu, chorando. Te agradeço por me deixar tentar. Ela colocou a mão de leve no braço dele. Vamos começar do zero. Dante apareceu na porta, acompanhou Mauro até o portão. Nara ficou na sala, estática, sentindo um misto de alívio e confusão. Naquela noite, ela escreveu um texto, mas não publicou. Apenas salvou. Hoje encontrei quem achei estar morto. Não sei o que vai ser amanhã, mas não sou mais aquela garota que esperava ser salva por alguém. Agora eu escolho. Guardou o celular, abriu a janela e deixou o vento soprar. Não tinha mais medo. Quem decidia agora era ela. Se chegou até aqui e gostou, não esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Obrigado.